Bom dia. Nossa, tanta gente, um bom dia tão ruim. Bom dia. Vamos ficar de pé. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos ajude, para que Ele fale ao nosso coração. Feche os seus olhos. Peça nessa hora, entregue ao Espírito Santo de Deus seus pensamentos, seus sentimentos. Entregue ao Espírito Santo de Deus esse momento, e que você possa pedir: Senhor, fala comigo. Fala comigo aquilo que o Senhor quer falar. Me ajuda a ouvir a sua voz. Me ajuda a ouvir aquilo que o Senhor quer dizer hoje para mim. Eu vim para esses dias de oração para ouvir o Senhor. E eu quero escutar a sua voz. Eu quero hoje, Senhor, ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Há decisões que eu preciso tomar, há passos que eu preciso dar. E por isso eu preciso que o Senhor me dirija. Eu preciso que o Senhor me direcione. Eu preciso que ao longo desses dias o Senhor fale ao meu coração. O Senhor derrame a sua graça. O Senhor me corrija naquilo que eu estou fazendo de errado, para que meu coração possa ter comunhão contigo, para que eu possa verdadeiramente ter comunhão com o Senhor. Por isso nós te pedimos: vem, Espírito Santo. Por isso nós pedimos que a luz da sua presença dissipe as trevas, aguça nossos ouvidos e a nossa vida, para que possamos te ouvir, para que possamos escutar a sua voz. Peça isso, peça essa graça. Solte a sua voz. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Orar em mim, peça. Orar em mim. Solta a sua voz, tenda. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Peça. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Orar em mim. Orar em mim. Isso. Solta a sua voz clamando: Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Falar em mim. Falar em mim. Vinde curar. Vinde curar, vinde libertar nossos corações De toda opressão. de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu. Traz fogo Nesse lugar. do céu, neste lugar. Levante os seus braços. Levante os seus braços e peça: incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Força. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Desejo que você cante. Peça. Incendeia. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma, Senhor. Só a sua voz. Incendeia a minha alma. Diga: incendeia por você, pela sua casa. Incendeia
toda a força da sua voz. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, que o Senhor nos dirige, nos conduza, nos oriente e traga ao nosso coração a capacidade de vos ouvir. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Podemos assentar, meus irmãos e irmãs? Queria pedir que você pegasse a sua Bíblia e a abrisse em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Olha para quem está do seu lado e fala: cadê a sua Bíblia? Você vem para um retiro e não traz Bíblia. Que coisa linda você, né? Muito bom. Que legal. Pega pelo menos no Google aí, digita aí Atos Apóstolos capítulo 4. Isso. Vamos lá? Preste atenção na palavra. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles multiplicava-se a graça de Deus. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o depositavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Palavra do Senhor. Aqui nós temos, a princípio, a igreja primitiva. O Atos dos Apóstolos nasce justamente do Cristo ressuscitado, e a partir desse Cristo ressuscitado as comunidades começam a se formar. E aqui nós temos a carta magna das comunidades, como elas viviam. Aqui nesse pequeno trecho nós temos um padrão de como as comunidades eram estruturadas e estabelecidas ali no início da igreja nascente. Por isso, esses primeiros versículos que nós lemos hoje podem ser traduzidos em duas simples palavras: comunhão e partilha. Eles viviam juntos e tudo eles era em comum, partilhavam o que tinha. Tudo em comum e partilhavam o que tinha. Um só coração, uma só alma. Partilha e doação. Então você pode repetir comigo: comunhão. Não, abra a boca, você não morreu ainda. Comunhão. E partilha. Então, quando eu falo de comunidades, quando eu falo da igreja primitiva, eu estou falando disso: comunhão e partilha. Comunhão porque era um só coração. O que quer dizer um só coração? Na Sagrada Escritura, o coração não é um órgão. O coração é a sede dos pensamentos, dos sentimentos, dos desejos, das vontades. Ele é o centro da vida humana. É interessante porque para o povo judeu, a vida não passa pela cabeça, as decisões não passam pela cabeça, as decisões não passam pela racionalidade somente, ela passa pelos sentidos, pelos desejos, pela vontade. Por isso era um só coração, ou seja, aquele povo vivia unido de coração, quer dizer, unidos de intenção, de afetos, de desejos, de sonhos, de projetos. Eles viviam unidos porque eles possuíam dentro de si um mesmo desejo.
um só coração e uma só alma. A alma do grego é ânima, é aquilo que traz vida, é aquilo que traz força. Quando a gente fala que está desanimado, a gente está falando que está sem ânima, sem vida. Mas a alma também é a sede do quê? Do sentir, dos afetos em si. Coração, desejo, a vontade, alma, o desejo do sentir. Ou seja, aquela primeira comunidade, eles não só estavam juntos, eles estavam juntos de coração, na intenção, no sonho, nos afetos, mas eles estavam juntos também de alma, no sentir, na realidade da sensibilidade. Portanto, quando nós falamos de comunidade, dessa igreja primitiva, nós estamos falando de um coração íntegro. Diga aí para quem está do seu lado: coração íntegro. Abra a sua boca e fala: coração íntegro. Então, quando eu falo de comunidade primitiva ou de igreja primitiva, eu estou falando de quê? Íntegro, inteiro. Eu vivo por inteiro. Era essa a estrutura daquela comunidade primitiva e também a forma com que eles viviam. Partilhavam tudo. Ou seja, esse coração unido, essa alma unida, levavam eles a saírem de si em direção à necessidade dos outros. A partilha aqui está centrada justamente nisso. Eu não só vejo o sofrimento do outro, mas eu partilho do sofrimento do outro. Você vai se recordar que em algumas passagens bíblicas, a palavra fala que Jesus sentiu compaixão. A palavra compaixão quer representar que Jesus não só via o sofrimento, mas ele sofria com o outro, com a paixão, com a dor do outro. Portanto, as primeiras comunidades estavam centradas nisso. A partilha era fruto da compaixão. Eu estou vendo que o irmão está sofrendo, eu estou vendo que ele está passando uma dificuldade. Eu não só vejo, eu vou fazer algo para sentir com ele, ser um com ele, participar com ele. E é dentro dessa prerrogativa que o próprio salmista vai dizer: como é bom para irmãos viverem juntos e unidos. O salmista é muito claro quando diz para irmãos viverem juntos, mas ele não só diz juntos, porque juntos a gente é um aglomerado, mas unidos. E é por isso que Atos dos Apóstolos faz uma releitura desse salmo dizendo: a comunidade era um só coração e uma só alma, partilhavam tudo. Por que eu estou pregando isso? Por que eu estou trazendo isso para você nesse primeiro momento? Justamente porque daqui nós temos um paralelo. Se a primeira comunidade cristã é uma comunidade que tinha tudo em comum, tinha um só coração e uma só alma, como diz aqui a palavra, que partilhavam tudo, ela torna-se para nós um modelo de comunidade, ela torna-se para nós uma referência. Quando dentro da igreja eu vou pensar em comunidade, eu vou pensar nesse capítulo 4:32. Quando eu, como igreja, vou pensar o que é viver em comunidade, eu vou pensar justamente nesse modelo e nesse padrão. Ou seja, a comunidade primitiva vivia um só coração, uma só alma e a partilha. E se eu hoje quero ser comunidade, então qual é o modelo de comunidade que eu preciso olhar? Atos capítulo 4:32. Aqui está o modelo de comunidade. E não só o modelo, a referência. Quando eu quero saber o que é comunidade, eu preciso olhar para essa referência. E quando eu olho para essa referência, eu preciso reproduzir isso hoje. Por isso que você é comunidade tenda. Você não é simplesmente um grupo. A Beth e o Cacá poderiam ter fundado um grupo. O que vocês são? Um grupo tenda. Vocês são o encontro tenda. Não, vocês são comunidade tenda. E quando eu sou comunidade tenda, eu preciso então olhar para aquela primeira comunidade e trazer para a minha realidade atual isso. O que eu quero dizer? Ao ser comunidade tenda, você está sendo chamado a reproduzir aquilo que a comunidade primitiva viveu. Ser um só coração, uma só alma, no meio deles não havia nenhum necessitado, porque tudo que tinham partilhavam entre si. Esse é o padrão de comunidade, amém? Esse é o padrão que você escolheu para a sua vida, amém?
que eu quero dizer com isso? Nenhum de vocês que estão aqui, seja aqui de Franca ou das outras cidades, nenhum. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que você me responda. Em algum momento, alguém bateu na porta da sua casa, com um revólver na sua cabeça e falou: ou você vai para o acampamento tenda, ou eu te mato. Você foi ameaçado para estar aqui, sim ou não? Alguém chegou para... Lógico, algumas foram ameaças, né? Às vezes a esposa chegou e falou: se você não fizer esse encontro, eu vou te matar. E hoje ele está aqui, né? Ou às vezes o esposo chegou para a esposa e falou: se você não for, eu vou te largar. Então houve, de certa forma, assim, uma livre e espontânea pressão, né? Mas você foi forçado a isso, sim ou não? Não. Alguém ameaçou roubar os teus filhos, vender ele para o exterior, acabar com os seus órgãos, sim ou não? Não. Você está aqui por quê? Nossa, que coisa medonha. Você está aqui por quê? Responde. Porque eu quero. Fala aí, eu quero. Você está aqui por quê? Você está aqui por quê? Ótimo, era isso que eu precisava para acabar com a sua vida. Você está aqui porque você... Então, se você quer, você tem a responsabilidade de viver isso. Ninguém te forçou. Mas se você entrou nessa bagaça, agora você tem que fazer a coisa direito. Ninguém te forçou. Amém? Mas se você entrou para viver na comunidade tenda, você vai precisar viver um só coração, uma só alma, tendo tudo em comum. Ninguém te forçou. Mas se você entrou para viver em comunidade, você está sendo chamado a trazer por hoje a referência do passado. Ninguém me forçou. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que começar as crises, e elas vão surgir, qual que são as crises? Nossa Senhora, hoje de novo, eu tenho que ir para aquele encontro, e falar da minha vida. O pior não é falar da minha vida, o pior é ficar escutando a vida dos outros. O pior não é escutar a vida dos outros, o pior é escutar que a mulher que fala a mesma coisa faz 7 anos. 7 anos. Ela não tem outra partilha, ela só partilha aquilo. Mas isso não acontece. Não. Na hora que começar a crise, que aí você começar a falar assim: nossa, hoje nós temos reunião. Ai, eu tenho que dar ensino. Eu estou custando dar conta da minha vida, que dirá ensinar os outros alguma coisa. Então eu tenho que dar ensino. Aí você vai, que jeito que funciona, eu tenho que falar do creio. Ah, mas eu não sei se eu tenho fé, aquela coisa. Aí começa as crises, aí vai vir aquelas coisas, dificuldades. Aí você já começa a arrumar desculpas, você já começa a arrumar problema. Aí você tem que lembrar disso. Eu peço que você guarde isso dentro da sua mente. Na hora que começar as suas crises, você lembra de uma coisa: você está aqui porque você... Então você não pode fazer de qualquer jeito, porque você não foi forçado a isso. Então se você fez o que você quer, então faça direito o que você se propôs a fazer. E sem reclamar. Sem reclamar. Então na hora que seu marido começar: ai amor, hoje não vamos não, amor. Você cata aqui no colarinho dele, ó. Falou: seu desgraçado, você quis. Você olha para ela e falou: ô medonha, você quis. Então faça direito. Por que eu estou te falando isso? Porque viver isso que a palavra está dizendo, sobretudo no mundo de hoje, é extremamente difícil. Extremamente difícil. Aqui, na igreja primitiva, eles entravam com que desejo? Qual que era o grande desejo da igreja primitiva? Você sabe?
Por que eles tinham uma só alma, um só coração e partilhavam tudo? O que permeava o coração dos primeiros cristãos? O desejo que havia no coração dos primeiros cristãos era dar a vida por Cristo, que deu a vida por mim. Era por isso que eles tinham tudo em comum, é por isso que eles tinham um só coração, é por isso que eles partilhavam, porque eles entravam para dar a vida. O martírio era a glória da igreja. O martírio, morrer por causa de Cristo, era a glória da igreja. Com o passar dos primeiros anos do cristianismo, era uma honra morrer por Jesus. Era uma honra ser comido, como Santo Inácio de Antioquia dizia, ser comido e ser trigo na boca dos leões. Era uma honra ser estraçalhado nas arenas. Nenhum cristão entrava numa arena reclamando ou tremendo de medo. Eles entravam dispostos a dar vida. A igreja primitiva tem como marca isso: eu vou consumir minha vida por Cristo, que consumiu a dele por mim. Essa era a marca, e por isso era um só coração, uma só alma, e tinham tudo em comum. Mas agora eu venho para a realidade atual. Qual é o contexto atual do pós-modernidade que nós vivemos? Nós estamos dentro de um processo extremamente egocêntrico. Hoje tudo gira em torno de nós mesmos. A fala que hoje você mais escuta é: olha você, cuide de você, ninguém dá bola para você, cuide de você, zere por você, porque não sei o que porque você merece, você precisa, você é o alecrim dourado que nasceu no campo e ainda não foi semeado, você é o lírio do campo, tudo é você, tudo é você. Você é o centro. Nós saímos da realidade teocêntrica, onde Deus é o centro, para a realidade antropocêntrica, onde eu sou o centro. E isso está vindo cada vez mais forte, até mesmo dentro da religião, da prática religiosa. As pessoas às vezes elas vão à igreja, não é porque elas querem dar a vida, elas querem algo. Eu não estou na igreja porque eu quero morrer por Cristo, eu estou na igreja porque eu preciso de alguma coisa, porque o centro continua sendo eu. O centro continua sendo eu. Qual é o centro da sua fé? É Cristo? Não, é você mesmo. É a sua vontade, os seus pedidos, as suas necessidades, os seus desejos, os seus sonhos. Você vai à igreja para quê? Para morrer por Cristo? Não, eu vou na igreja porque eu preciso de alguma coisa. Eu rezo porque eu preciso de alguma coisa. Eu rezo porque eu preciso de alguma coisa. Então eu venho para a comunidade. E isso é uma realidade atual geral na igreja, não é só nossa não, é uma realidade atual da igreja. Eu entro para a igreja, mas eu não entro com o pensamento dos primeiros cristãos, dispostos a dar a vida. Eu entro na igreja com uma disposição de querer algo para mim. Então enquanto aquilo me satisfaz, eu estou firme, mas quando aquilo começa a me bater, eu começo a arrumar problema. Então vai ter o escrutínio. Você já passou pelos escrutínios? Sim ou não? Você vai ter um escrutínio lá. Eles vão te escrutinar. E eles vão cair em cima de você. Ali no escrutínio você vai ver que você não é tão bom igual você achou que você era. Ali no escrutínio você vai ver, me perdoa a expressão, a bosta que você é. Ali no escrutínio você vai falar: nossa. Às vezes o seu guardião, no seu escrutínio, ele vai falar assim: você já percebeu tanto que você é egoísta, egocêntrico, mentiroso, preguiçoso, chato, você é medonho. Aí você sai de lá e começa o quê? Se isso tenda para mim não. Aí o outro fala: por quê? Ai, não sei, parece que eu já não estou tendo vontade demais. Aí você: por quê? Porque o tenda escrapachou a verdade que você escondia de trás desse verniz de religião que você traz. Gente, deixa eu dizer uma coisa: a gente não presta. Não vá na igreja achando que a gente é bom, não, porque a gente não é. A gente não presta.
E ai de nós se não fosse uma comunidade, uma igreja, um tenda para nos ajudar. Por isso, você está dentro da comunidade tenda, amém? Mas você não está sendo chamado só a estar dentro da comunidade, a viver. Qual é a sua referência? É isso aqui, um só coração, a sua alma, tinham tudo em comum. Hoje, você não está numa comunidade para receber. Entenda isso, de fato, dentro do teu coração. Você não está dentro de uma comunidade para receber. Você está dentro de uma comunidade para doar a vida. Você está dentro da comunidade para descentralizar você. Nós viemos de um mundo egoísta, individualista, e dentro de uma comunidade nós somos chamados a sair de nós. A alegria cristã está nisso. Jesus falou isso: a maior alegria em dar do que receber. Eu e você estamos nisso. Eu entrei nessa comunidade para ofertar, não para receber. Eu entrei nessa comunidade para ajudar. Eu entrei nessa comunidade com a mentalidade de fazer, de ser como Cristo. É essa a razão de um carisma. Quando o Espírito Santo gera um carisma na terra, ele o gera para que através daquele carisma Cristo seja modelado em você. Você está numa comunidade para que Cristo seja modelado em você através desse carisma. Qual que é o carisma da comunidade tenda? Péssimo, horrível, metade falou, outra metade deve estar pensando na princesa Elsa, let it go, let it go, let it go. Abre a sua boca. Qual é o carisma da comunidade tenda? Ótimo, ser família em comunhão com Deus e com o próximo. Então tenda tem esse carisma, entenda isso. Carisma é a forma que Deus vai te assar, com o fogo do Espírito. Carisma é o fogo do Espírito te modelando. Carisma é o jeito de Deus te fazer parecido com Cristo. Então todas as vezes que você vive o carisma tenda, você está sendo modelado na pessoa de Jesus. É por isso que os padres da igreja primitiva chamavam o Espírito Santo de o divino cinzel. O que é o cinzel? É aquela peça que o escultor vai batendo na pedra e dando a forma que ele quer. O Espírito Santo vai batendo em mim e em você. Um escultor, ele fere a pedra para dar a forma. O Espírito Santo às vezes vai ferindo a gente para dar a forma de Cristo em nós. Cada dificuldade que você tem, cada prova que você tem, cada luta que você atravessa, cada problema que você tem, é um jeito do Espírito Santo ir modelando você em Cristo. Ele vai te dando a forma. O carisma que você proclamou é o jeito de Deus te fazer igual a Jesus, semelhante ao Filho. Por isso, meu irmão, minha irmã, entenda, você não está aqui de passagem. Você está aqui por um propósito, amém? Você não está aqui de paisagem. Você tem que ter vocação para viver isso. Chamado. E o seu chamado é viver em comunidade. O que é viver em comunidade? Descentralizar a minha vida. Para isso, eu queria convidar você a entender que quando eu não entro dentro de uma comunidade para ofertar a minha vida, mas com desejo de receber alguma coisa em troca, a comunidade ela vai não crescer, ela vai inchar. O que é a diferença de crescimento com inchaço? O crescimento é a expansão total do carisma na obra. O inchaço é o número de pessoas que estão na obra, mas que não pertencem a ela de coração. E aí então nós temos muita gente, mas esse povo só dá trabalho. Porque eles não têm dentro de si um só coração e uma só alma, porque eles não carregam dentro de si uma só intenção, porque eles carregam dentro dele o egoísmo de querer que as coisas sejam como eles esperam. Eles estão dentro da obra,
mas não pertencem a ela. Então eles não fazem a obra crescer, eles fazem a obra inchar. Olha para quem está do seu lado e fala: você está crescendo ou está inchando? Não, abra sua boca. Você está crescendo ou você está inchando? Olha aqui para mim. Você entendeu a diferença de crescimento e inchaço, sim ou não? O crescimento é a expansão para fora. O inchaço é a retenção para dentro. Uma comunidade cresce quando ela expande para fora. Quando eu entro para ela para ofertar. Amém? Mas ela é inchada quando eu entro nela só para reter. Então eu começo a procurar pelo em ovo, eu começo a caçar coisa que não tem, eu começo a, tudo eu tenho um olhar personalista de tudo. Então a pessoa fez alguma coisa ali na minha comunidade, mas ela não fez, ela nem lembrou de mim, ela nem sabe que eu existo. Ali naquele momento ela está fazendo o trabalho dela, mas aí como eu sou egoísta e personalista demais, egocentrista demais, narcisista demais, eu penso, nossa, ela fez, é por causa de mim, porque fulana não gosta de mim, fulano nem olha na minha cara. Diga para quem está do seu lado, diga mesmo, fala assim: meu bem. Não, abra sua boca e fala: meu bem, deixa eu te lembrar, você não é o centro da vida. Amém, igreja? Ótimo, você entendeu? Você não é o centro. Nem tudo que acontece no mundo. Ai, porque agora o Irã está ameaçando jogar bomba em Líbano e agora, ai, será que é por causa de mim? Não, bem. O Ayatollah nem sabe que você existe, bem. Vai viver sua vida, larga de ser medonho, vai. Para de dar trabalho e vai ajudar os outros. Por que eu estou te dizendo isso? Pega a sua Bíblia aí de novo. A Bíblia que você não trouxe. Pega aí. Vai lá em Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Preste atenção. Presta atenção no texto. Para de conversar. Ora, um homem chamado Ananias, junto com sua mulher Safira, vendeu sua propriedade, mas com o conhecimento da mulher, ficou com uma parte do dinheiro e depositou só uma parcela aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mintas ao Espírito Santo e retenhas uma parte do preço da propriedade? Ficando como estava, não permaneceria tua? E vendendo-a, o dinheiro não ficaria teu? Como pôde tal coisa passar por tua cabeça? Não é a homem que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Vieram então os jovens para envolver o corpo e o levaram à sepultura. Umas 3 horas depois, entrou sua mulher, sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra: foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Ela confirmou: sim, foi. Pedro replicou: porque combinaste pôr à prova o Espírito Santo? Olha, os pés dos que enterraram teu marido estão à porta para levar a ti também. E no mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem, os jovens a encontraram morta e levaram-no para a sepultura junto com o marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ficaram sabendo do acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o exemplo
de Ananias e Safira. Eles estavam na comunidade cristã. Eles sabiam como funcionava a comunidade. Tinham tudo em comum, um só coração, uma só alma, partilhavam o que tinham. Não foram obrigados a nada. Tanto que Pedro fala: Ananias, por que você está mentindo? Eu não te obriguei a vender. Se você tivesse continuado, tudo seria teu. Eu não te obriguei, cara. Mas por que tu mentistes ao Espírito Santo? O cara morreu, caiu morto. Depois da Safira, a esposa chegou toda bonitinha para a comunidade, camisetinha do Tenda. A paz, tudo bem? Como você está? Graças a Deus, estou ótimo. Você? Estou ótimo. Aí chega o Pedro, o guardião, fala: Safira, foi isso mesmo? Claro, imagina, eu menti. Não, imagina. Caiu morta também. Você já pensou se isso acontecesse hoje? Eu ia abrir uma funerária. Tanto de caixão que nós ia vender. Eu não sei onde é o seu Tenda, mas imagina, pelo menos uma vez por semana, 3 corpinhos saindo. O que foi? Mentiu para o Espírito Santo. Aqui é assim: mentiu, morreu. Fulano, você está fazendo isso? Não. Ciclano, você está olhando que não deve? Imagina. Caiu, morto. Mas o que está por trás disso aqui? A história de Ananias e Safira, ela é um exemplo daqueles que estão dentro da igreja, mas não estão inteiros dentro da igreja. Eles participam da comunidade, mas eles não são comunidade. Eles estão ali, mas não se deixaram transformar pelo lugar que estão. Ananias e Safira é o exemplo de quem está dentro da igreja pela metade. Ele oferece a metade, ele vive a fé pela metade, ele busca uma conversão pela metade, vive dentro da igreja, mas tem uma vida lá fora, diferente. Não, porque aqui a gente reza, aqui a gente banca o negócio, aqui a gente ora, aqui a gente é um povo de fé, e eu sou comunhão com Deus e com o próximo, eu sou tenda. E lá no seu serviço, você é um cavalo com os outros, você é um bruto, você trata todo mundo como se fosse um lixo, mas a cruzinha do Tenda está aqui. Dentro de casa, você é um capeta. Não tem que rezar, tem que exorcizar você para saber quem está aí dentro. Fala seu nome e sai. Por quê? Porque lá na roda de partilha a gente está: não, é verdade, não, difícil mesmo, né? Não, mas a gente está pelejando, né? Está firme aí. Capetada! Já falei para não largar essa merda desse tênis no lugar. Agora tira desse, põe desse, tira desse, põe desse. Você conhece gente assim? Aí vai na reunião: e eu te chamo, Jesus, venha viver junto. Aí chora. Aí as mulheres com botox, elas: ai, hoje foi profundo, né? Estou emocionado. E chega dentro de casa: maldição! Acabou de chamar Jesus, agora já está chamando o cão. Isso é viver pela metade. Isso é Ananias e Safira. A gente não oferta inteiro, a gente oferta partes. A gente oferta o que dá. Dá uma cutucada aí, quem está do céu, ela fala: está falando de você. Está falando de você.
Você está entendendo, sim ou não? Sim ou não? O chamado que você tem hoje é um chamado para ser inteiro. Não é a metade. Estar no tenda é a forma do carisma para te fazer semelhante a Cristo, amém? E para isso você precisa buscar ser inteiro, não a metade. Você não tem aquele negócio de falar assim: ah, eu gosto, eu sou do tenda também. Tem coisa que eu não concordo, tem coisa que eu não acho certo. Você não está aqui para achar certo ou errado, você está aqui para viver. Pronto, acabou. Ou vive ou vaza. Escolhe o que você quer. Agora o que não pode é ter inchaço. É gente que fica dentro só para pôr trabalho, dar trabalho, ficar falando que não deve, dando opinião que não te perguntaram, querendo fazer o que não é. Deus colocou o carisma no coração desses dois. Se Deus quiser mudar alguma coisa, Ele vai falar com os dois. Enquanto Ele não fala com os dois, você reza ou vive ou vaza. Não tem essa. Não tem essa de falar: ai, porque eu acho. Não, você não tem que achar. Você não está aqui para achar. Você não está aqui para achar. Já olha para o lado e fala assim: você não está aqui para achar. Tem que achar. Você não tem que achar. Hoje, na missa de hoje, não foi aprovado o regimento do tenda, sim ou não? Você vai receber o regimento do tenda, sim ou não? É aquilo lá. Gostou? Legal. Nossa, esse eu não gosto. Eu vou, não vou, não vou. Resolve. É aquilo ali. Está escrito passado. Você vive. Não vive, resolve sua vida. Olha que legal. A gente é feliz e você também. Ótimo. Eu não te forcei a procurar e você não fica me enchendo o saco. Perfeito. É assim. Que jeito que o marido tem que tratar a esposa? É desse jeito. O marido é o sacerdote do lar, o marido é o provedor da casa, o marido é o guardião da família, o marido é a segurança da casa, o marido é o homem que põe ordem na família, o marido é um homem. Chegou o marido, chegou o homem, chegou o homem, chegou o marido. É o marido. Quem que é o seu? Eu sou o marido. Bate no peito. Está tendo problema? É comigo que você resolve. Está com uma luz queimada? É eu que vou resolver. Está com um problema dentro de casa? É eu que vou dar conta. Está resolvendo esse negócio? Sou eu. Fala comigo. Está tendo problema dentro de casa? É eu. Homem. É homem. Você é homem. Homem. Não caça essa cagada, não. Você é homem. Você é o homem da casa. Se comporta como homem da casa. Agora fica aquele monte deitado naquele sofá. E não está sozinho, não. Espera aí. Ai, minha coluna. Menino está chorando. Tá. Bem. Menino pulou na piscina. Está afogando. Já vou. Bem. Conversa comigo, eu estou tão sozinho. Ai, nós já falou tanto. Aí. Deixa eu te contar. Ai, minha coluna. Deixa eu te contar o que vai acontecer. Um dia sua mulher vai desanimar de você. Aí ela vai começar a chamar o marido de aluguel. Nada contra o marido de aluguel. É a profissão dele, ser marido de aluguel. E ele pode ser o marido de aluguel que trampa a lâmpada, troca a lâmpada, ou ele pode ser o marido de aluguel que dá carinho, que elogia. Ela corta 30 milímetros do cabelo, o marido de aluguel percebeu. E você, quando ela chega e fala: bem, fui no cabeleireiro, você olha, estava fechado?
Não mudou nada, você não percebe as coisas. Não é assim? Aí um dia sua mulher vai cansar. Amém, igreja? E aí, você vai falar assim: essa mulher está meio distante, está esquisita, já não fala mais. Homem, você tem que aprender uma coisa: o problema não é enquanto elas estão falando. Enquanto está falando, você pode ficar em paz. Mas quando ela calar, você tem um problema sério. Porque o contrário de amor não é ódio, o contrário de amor é indiferença. O amor não acaba, mas ele vai perdendo força. Se a gente fala que o amor acaba, a gente está traindo a palavra. O amor nunca acaba, mas ele vai perdendo o vigor. E a culpa é sua, que não foi homem decente dentro da sua casa. Aí, você é do tenda. E aí você vai procurar o seu guardião e vai falar: ela está estranha. Mas por quê? Não sei. Aí o seu guardião vai falar assim: procura um padre. Isso aí está com cara de ser o demônio. E aí você vai chegar no padre e falar: padre, o inimigo se levantou dentro da minha casa. Satanás está destruindo a minha esposa, meu casamento está acabando. Padre, o que eu faço? E o padre, com a sabedoria do Espírito, vai dizer o quê? Nós temos que exorcizar você. Porque o capeta da sua casa é você. Porque você está jogando a culpa em cima do diabo, o diabo deve estar pensando: Deus, eu não fiz isso. Não fui eu. É você. Você está entendendo? Lógico, o diabo existe, ele faz bagunça, ele faz mesmo. Mas tem muita coisa que o diabo faz porque a gente vai permitindo. A gente vai deixando. É você. É fácil jogar em cima das costas do capeta. Chama a chincha para você. A responsabilidade é sua. A mesma coisa, mulher, você é a mulher da casa, você é o esteio da família, você é a luz da casa, você é aquela que gera ordem dentro da tua família. Você pode trabalhar fora, conquistar suas coisas, mas não esquece que você é a mulher da casa, você é a mulher da família. Isso não é machismo. Agora já não pode nem pregar direito, porque agora eles processam nós por misoginia. Agora não pode falar das mulheres, só pode falar: vocês é boa demais. Nossa Senhora. Ai de mim falar um pecado da mulher. Deus me livre. Nossa. Posso falar não? Eu vou falar sim, claro que eu vou falar. Eu vou preso com gosto. E eu vou preso ainda falando de vocês ainda. Seja mulher dentro da tua casa, chama a responsabilidade da tua vida, organiza as tuas coisas. São Tomás de Aquino fala que não existe progresso onde não existe ordem. Você não tem crescimento na tua casa porque você não é uma mulher organizada. Você vai vivendo do jeito que dá, empurrando com a barriga, levando as coisas, falando que não tem que falar, agindo na hora que não tem que agir, silenciando na hora que não tem que silenciar, vai, resolve as coisas, emburrando quando não tem que emburrar. Pior coisa da vida é mulher emburrada. Eu prego todas as vezes isso. A pior coisa da vida é ter uma mulher emburrada. A palavra de Deus em Provérbios diz: antes lançar-se num punhal do que ter uma mulher empurrada dentro de casa. Mulher emburrada é um transtorno bipolar agudo no último grau. Mas isso não tem com vocês. Não existe. Não existe aquele negócio de você chegar, ela está com aquela cara esquisita, você fala: o que foi? O que ela vai responder? Aê, você sabe, você é testemunha, você já viveu isso. Aquele momento sofrido, quando você fala assim: fulano, o que aconteceu? Ela fala: não é nada não. Aí mais para tarde você chega e fala: mas você está esquisita, eu fiz alguma coisa? Não, vocês nunca fazem nada. Aliás, aqui ninguém faz nada, né? Só eu, aí começa. Aí o que você tem que fazer?
Senta aqui, bem. Senta. Eu sou quase um Edir Macedo. Fala que eu te escuto. Vamos. Deixa eu te ouvir. Mulher. Ou seja, ser inteiro. Não como Ananias e Safira, a metade, seja inteiro. É por isso que Santa Teresa d'Ávila diz assim, São João Maria Vianney, ele diz assim, olha que forte essa frase: a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta para a virtude. E o que nós precisamos vencer? As nossas hipocrisias. Ou eu sou inteiro, ou eu não sou nada. Santa Teresa d'Ávila diz isso. Deus não se dá por inteiro a quem só entrega a alma pela metade. Quer de Deus, seja de Deus. O problema de Ananias e Safira não foi sobre dinheiro. O problema de Ananias e Safira não foi o repasse financeiro. O problema de Ananias e Safira foi querer servir a Deus, mas não dar a Deus o controle completo da sua vida. E se você está nessa comunidade, é para viver em comunidade, amém? Amém. Viver em comunidade é viver em comunhão e partilha, amém? Amém. Mas viver em comunidade também é viver por inteiro para Deus, não a metade. Ou eu sou, ou eu não sou. E aqui que está o grande embate da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual não está centrada na relação com Deus, mas na troca. A nossa vida espiritual não quer que Deus seja Deus, mas nós estamos caindo no erro dos primeiros pais. Nós queremos ser como Deus. Nós queremos o lugar de Deus. Eu não quero ser inteiro de Deus, porque eu não quero dar o controle da minha vida para Deus. E esse é o problema. Portanto, meus irmãos e irmãs, hoje ao viver esse encontro, hoje e amanhã, sejam íntegros, sejam inteiros, sejam tudo. Esteja na obra, mas esteja nela por inteiro. É para viver isso, nós vamos viver por inteiro. Inclusive eu quero dizer isso na frente dos meus amigos, da Beth e do Cacá, que são fundadores aqui. É preferível um tenda pequeno com verdade do que um tenda cheio com mentira. É preferível. É preferível que comunidades fechem, mas porque vão viver a radicalidade do Evangelho e vão viver a verdade da palavra, do que a gente ser inchado e ter homem que reza e que fica conversando com mulher em WhatsApp, ter homem que reza e fica olhando trem que não deve olhar. É preferível um tenda esvaziado, mas cheio de gente verdadeira, do que um tenda cheio de pessoas falsas, de mulher que reza, mas que fica dando conversa para quem não tem que dar, que fica pondo senha no celular sem o marido saber, sem a esposa saber. Que mané senha o quê, filho? Senha você tem de banco, ela tem que saber também, ele tem que saber. Ah, é porque a minha vida, deixa eu te dizer uma coisa, quando você casou, você morreu. Casado não tem vida. Acabou. Você pega essa aliança sua aí, você não tem aliança? Dentro da aliança não tem um nome, e dentro, junto com esse nome não tem uma data. Todas as vezes que você for pensar em fazer besteira, todas as vezes que aquela mulher começar a te mandar umas conversas, todas as vezes que aquele homem começar a falar que você está cheirosa demais, você pega essa aliança, olha e fala assim: nossa, vai ter jeito não, eu morri. A data do seu casamento é a data da sua morte. Quando você casou, você matou você para viver pelo outro. Então viva pelo outro e nada mais.
Viva pelo outro. Você casou? Então é casado. Tem que ficar com conversinha não. Tem uns homens me olhando feio, eu vou falar sim. E vou falar e já vou vazar. Com medo de você. Homem não tem que ter senha não, mulher não tem que ter senha não. Fala, bem, é isso aqui, ó. Olha tudo, vê que eu estou conversando, fala tudo. Você é meu marido, você é a minha carne. O que eu vivo, você vive. O que você vive, eu também vivo. Então é nós dois, um só coração, uma só alma, uma só testemunha. Eu estou com você, você está comigo. Agora quando a gente começa a mentir, quando a gente começa, chega com aquela conversinha, quando a gente vai atender casal e fala assim, padre, a gente quer se separar. Por quê? Ai, porque eu não estou mais feliz. Aí eu fico pensando, por que você casou? A gente não casa para ser feliz. A gente casa para fazer o outro feliz. A gente casa para viver todos os dias dando a vida. Por isso que o sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço. Ele serve a santidade do outro. Você está servindo o outro para ser santo. Todos os dias. Nas coisas boas e nas coisas difíceis, nos dons e nos pecados. Então viva. Viva por inteiro a sua vocação, viva por inteiro o seu matrimônio, viva por inteiro a sua comunidade. Seja de verdade. Não seja sabor católico. Seja de verdade. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você escutou? Não, abra a boca e fala, você escutou? Olha para ele ou para ela e fala agora, chupa essa manga aí, ó. Isso. Isso aí. Comunhão, partilha e coração inteiro. É isso que a gente é chamado a viver. Dê a mão para sua esposa, dê a mão para o seu esposo. Feche os seus olhos aí, os dois. Não fica xeretando o outro rezar, não. Reza você. Pede a Deus agora. Pede ao Senhor essa graça. Senhor, eu quero viver em comunidade. O Senhor me trouxe para essa comunidade. O Senhor me fez ser comunidade tenda. E nessa comunidade eu quero viver a comunhão e a partilha. Eu quero ser um só coração, uma só alma. Eu quero de fato, Senhor, viver a partilha. Eu não quero ser indiferente às dores do outro. Senhor, eu quero ser inteiro na Tua presença. Eu não quero como Ananias e Safira, Senhor, fingir que eu estou e viver pela metade. Não. Eu quero ser inteiro na Sua presença. Me faz teu, Senhor. Me faz teu. Pede isso. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti. Somente em ti colocarei minha esperança. Solta a sua voz, igreja. Somente em ti. Somente em ti construirei a minha casa. Isso. Somente em ti colocarei minha esperança. Diga forte, pois só em ti, pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti, pois só em ti eu pude respirar. Eu pude respirar. Força, declara isso. Pois só em ti minha alma achou descanso. Pois só em ti, pois só em ti eu pude respirar. Eu pude respirar. Levante a mão do seu esposo, da sua esposa, e diga forte, diga. E o meu coração deseja te encontrar.
anseia pela chuva. Vem me saciar, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é meu lugar, que aqui é o meu lugar. Com toda a força da sua voz, e o meu coração, vai. E o meu coração, isso, deseja te encontrar. Como a terra seca, anseia pela chuva, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar, que aqui é o meu lugar. Você pode mais, pela sua casa, pela sua família. Tome a decisão, diga forte, vai. E o meu coração, isso, deseja como a terra seca, anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é meu lugar. E agora, Senhor, eu quero pedir sobre cada um dessas famílias, desses casais, que venha o Teu Espírito Santo de bênção, de graça, a Sua presença. Liberta-os de todo e qualquer mal, de toda a tentativa do inimigo de fazer mal a essas casas e famílias. Curai o coração dos homens, curai o coração das mulheres, restaura as suas vidas e concede a essas famílias cada vez mais a graça de viver em comunhão com o Senhor e com aqueles que o Senhor coloca em sua vida. Nós te pedimos isso, e que venha, por intercessão da Virgem Imaculada e de Santa Giana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Amém? Então aplaude o seu carisma e a sua comunidade. Faz barulho, grita, subia. 25 anos de pena, 25 anos de graça. Mais. Pedir para que todos nós possamos estender as nossas mãos sobre o Padre Fernando. Eu conheço ele desde que era Fernandinho, e que bênção você ser padre, que bênção ter o Senhor na nossa vida e ter na nossa cidade uma comunidade tão abençoada que é o Cenáculo, e o Cenáculo poder dividir o Senhor com a gente. Eu quero hoje agradecer a Deus pela sua vida. Eu sei que o seu coração pode estar assim, um pouco quebrado diante de tantas coisas que aconteceu nesses últimos dias, mas eu sei que o que tem te sustentado é Deus, porque o Senhor não só fala de Deus, o Senhor tem Ele com o Senhor vive isso que o Senhor fala, o Senhor não só prega da boca para fora, o Senhor vive tudo que é falado, tudo que o Senhor fala pra gente, o Senhor vive primeiro. E eu sei o tanto que é difícil a gente primeiro viver para depois pregar. Então eu agradeço a Deus pela vida do Senhor. Por mais difícil que sejam e que sejam as coisas, eu acredito que Nossa Senhora, ela te envolve com o manto sagrado dela, desde aqueles primeiros terços que o Senhor começou. E ela não vai desistir até que o Senhor chegue ao céu, porque lá é o lugar que o Senhor merece, o céu. Então vamos estender as mãos para Ele. E agora vai ter milhões de Ave Marias pela vida do Padre Fernando.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado mais uma vez.